Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa questão central. O que é, de verdade, ser um discípulo de Cristo? Quais são os compromissos que realmente moldam essa caminhada? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é um discípulo, depois olhamos para os compromissos pessoais e em comunidade, vemos como isso vira uma ética na prática e, no final, partimos para a aplicação, bem direto ao ponto. Vamos lá? Então, para começar, afinal, o que é ser um discípulo? Sabe, a ideia principal aqui é que discipulado não é só admirar Jesus de longe, não é ser um fã. É uma resposta ativa, um compromisso real com o chamado dele. É ser um seguidor, na prática. E olha que interessante, a própria palavra original já nos dá uma pista fantástica. Em grego, discípulo é mathetes. Isso não quer dizer só estudante, não. É muito mais profundo. É alguém que se conecta de corpo e alma a um mestre, para quê? Para ouvir, para imitar e, o mais importante, para praticar o que aprendeu. É uma relação de devoção total, sabe? Certo, então o ponto-chave é esse aqui. Quando você atende ao chamado de Jesus, você não está só concordando com uma ideia, você está entrando numa vida de compromissos reais, compromissos que dá para ver. E tudo começa com uma declaração fundamental. Jesus não é só um bom mestre, ele é Kyrios, ele é o Senhor. É a partir dessa submissão que tudo começa a fazer sentido. Ok, mas como essa ideia do senhorio se torna prática no nosso dia a dia? É aqui que entram os compromissos pessoais. E olha, eles são bem intensos. A gente vai focar em 3 áreas essenciais: a cruz, que fala de renúncia, a verdade e a obediência. E aqui Jesus é uau, direto ao ponto, né? Essa frase é de uma força tremenda. Não tem talvez, não tem se der. Carregar a cruz não é um item opcional, é uma condição. Mas o que significa isso de verdade na nossa vida? A resposta está na palavra grega para negar-se, que é aparneomai. Basicamente, significa abrir mão do controle, rejeitar o governo do nosso próprio coração. Eu adoro essa imagem da troca de trono. Pensa bem, não é se anular, se destruir. É tirar o eu do trono da sua vida para que Cristo possa reinar. É uma mudança de governo, literalmente. O segundo compromisso pessoal é com a verdade, que em grego é aletheia. E isso vai muito além de só não contar uma mentira. É sobre espelhar o caráter de Cristo, que é a própria verdade. Significa ter uma integridade que vem de dentro para fora. Chega de vida dupla. É aquilo que Jesus falou, que o seu sim seja realmente sim e o seu não seja não. Simples e profundo. E chegamos no terceiro ponto, a obediência. E aqui vamos com calma. Não é pensar em obediência como uma lista de regras frias, um legalismo chato. Não. No discipulado, a obediência é a linguagem do amor. A palavra grega aqui é tereo, que significa guardar, observar com carinho, com cuidado. A gente obedece porque ama, porque confia na direção de quem nos guia. Faz todo sentido, né? Agora, um ponto importantíssimo. Ninguém vive esses compromissos pessoais numa ilha. Isso seria impossível. Eles precisam de sustentação. E essa sustentação vem de 3 pilares comunitários: a vida na igreja, a disciplina do autoexame e, claro, a palavra de Deus no centro de tudo. Eu acho essa analogia dos 2 trilhos de um trem perfeita. Pensa comigo, um trilho é a comunhão, a koinonia, ou seja, a sua vida na igreja local, com outras pessoas. O outro trilho é a sua devoção pessoal, seu tempo com Deus, na palavra, em oração. O que acontece se um trem tenta andar com um trilho só? Ele descarrila, na certa. A vida cristã é a mesma coisa. Os 2 são absolutamente essenciais. E só para deixar claro, quando a gente fala igreja, em grego, eclesia, a gente não está falando das 4 paredes de um prédio. A gente está falando do corpo de Cristo, soma. É um organismo vivo. Cada um de nós é um membro com uma função vital e a gente depende um do outro. Por isso que aquela ideia de sou crente, mas não vou à igreja, não funciona. Um braço fora do corpo não sobrevive, né? Um membro isolado acaba adoecendo. Outra ferramenta fundamental para a nossa saúde espiritual é o autoexame, ou dokimazo. É como fazer um check-up regular. É a gente parar e, com toda sinceridade, pedir como salmista: sonda-me, ó Deus. Isso ajuda a gente a manter a fé autêntica, a não viver de aparências. É um combate direto contra a hipocrisia, lá na raiz do problema. Beleza? Então a gente tem compromissos pessoais que são sustentados por pilares na comunidade. E aí, qual é o resultado disso tudo na prática? A resposta é o que a gente chama de ética do reino.
É um jeito de viver que mostra para o mundo, de forma visível, aquilo que a gente acredita aqui dentro. E, de novo, a ética do reino não é uma lista de proibições, um manual de pode e não pode. É muito maior. É uma reorientação total da vida. Esse versículo de Coríntios é o resumo perfeito. Não importa o que você faça, comer, beber, trabalhar, qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. É um novo propósito para tudo. E claro que uma vida assim tem um efeito no mundo, né? O discípulo se torna o que a Bíblia chama de foster, um luzeiro, um ponto de luz no meio da escuridão. E não é uma luz que ofusca, que agride, é uma luz que brilha pela coerência. Quando o que você fala combina com o que você faz, isso ilumina, orienta e naturalmente mostra o que está errado ao redor. E qual é o combustível que move toda essa ética? É o amor. Mas não qualquer amor. É o amor ágape. E ágape não é um sentimento que vai e vem. É uma decisão. É a escolha de buscar o bem do outro, mesmo que isso custe caro. Como diz o apóstolo João, é um amor que não é só de palavra, mas que se mostra em obras e em verdade. Bom, tudo isso é lindo na teoria, né? Mas a gente precisa trazer para a vida real. Como é que a gente transforma esses compromissos em ações concretas no nosso dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, na parte final e mais prática da nossa aula. Que tal um desafio? Um desafio prático de 7 dias, com 3 passos bem simples e diretos. Primeiro, separe 15 minutinhos todo dia para ler a palavra e orar. Segundo, faça alguma coisa, um gesto intencional para servir alguém na sua igreja. E terceiro, escolha uma coisa que até pode ser permitida, mas que você sabe que enfraquece a sua fé, e decida rejeitar essa coisa. E agora, um desafio especial para você que é professor, que ensina. Que tal a gente pegar o que aprendeu e transformar em missão? Pensa aí agora em uma pessoa. Pode ser um novo convertido, alguém que está meio afastado ou só alguém curioso. Já pensou em convidar essa pessoa para ler um livro da Bíblia com você por uma semana? É um jeito tão simples e tão poderoso de discipular alguém. E olha, a gente adoraria saber o que você achou. A sua opinião é super importante para nós. Então, deixa um comentário aí embaixo contando como essa aula mestre te ajudou a preparar a sua aula. Esse seu retorno é o que faz a nossa comunidade de professores crescer e ficar cada vez melhor. E claro, se você sentiu que quer ir mais fundo, que quer aprender mais, não deixe de acessar o nosso site, o teologia24horas.com.br. O acesso é gratuito e tem muito mais conteúdo lá te esperando. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.